Eu não sei se vocês repararam ontem no debate da Globo, mas parece que rolou uma espécie de dobradinha entre o Lula e a Simone Tebet e entre o Lula e a Soraya Tronic. Pelo menos ambas foram bem amenas aos ataques que fizeram ao Lula, parecido com o que aconteceu no debate da Bandeirantes. E fica parecendo aí que pode ser que esteja em curso uma negociação para que elas integrem o futuro governo Lula em 2023. Porque para o Lula não seria de mau tom ter o apoio do MDB e também de parte do União Brasil. Na verdade, seria muito estratégico. E na sua opinião, você percebeu também essa espécie de dobradinha do Lula com as senadoras? E essa seria uma composição estratégica para o Lula? Deixa o seu like se você quer ver a derrota de Bolsonaro no domingo e, claro, se inscreva no canal. E eu quero resgatar um pouco a situação do debate, porque havia a expectativa da campanha do Lula dele ser atacado por todos os adversários. Pelo menos isso foi propagado pela imprensa. Só que durante o debate, Lula foi de fato muito atacado pelo Bolsonaro, pelo que arregou, em confronto direto, pelo Padre Kelman, pelo Ciro Gomes. E também pelo Luiz Felipe Dávila, que o Lula deu uma jantada nele, que ele perdeu até o rumo de casa. Ele só não ficou mais perdido porque ele é bilionário. Então, bilionários não ficam perdidos. A gente não pode debochar nesse povo. Porque ele vai falar assim, eu tenho 1 milhão na conta, quanto você tem? Falar, não tenho nada, aí quem que é o palhaço? Enfim, ele vai sempre rir por último. Mas voltando, Soraya Tronic e Simone Tebet realizaram ataques ao Lula. Mas foram ataques muito mais amenos do que os demais participantes do debate. A mesma coisa já havia acontecido no debate da Bandeirantes e eu percebi isso. E quando o Lula confrontou as duas, houve muita cordialidade e foi muito mais suave para o Lula. E aí eu comecei a pensar que talvez elas estiveram daquela forma porque já olham para o Lula como se fosse presidente. E aí é possível que estejam pleiteando algum cargo dentro do futuro governo Lula. Porque tá rolando muita especulação, pessoal. Principalmente com relação ao futuro ministro da Economia. Vocês já sabem que vários nomes foram ventilados. O nome do Henrique Meirelles foi ventilado para ser futuro ministro da Economia, mas Lula falou que não conversou nada com o Meirelles, apenas trocou algumas poucas palavras. O nome do Geraldo Alckmin também foi especulado para ser ministro da Economia, mas parece que o Alckmin vai ter um outro cargo. O Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde Dilma, também foi especulado, talvez seja ministro da Saúde novo. Não sabemos porque o Davi Uip, que foi secretário do João Dória de Saúde no estado de São Paulo, pode virar também futuro ministro da Saúde. O Mercadante também foi especulado para ministro da Economia, capaz de virar ministro do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Então tá tendo muita conversa. Até o Randolfo Rodrigues foi ventilado para ser ou ministro do Meio Ambiente ou ministro dos Povos Indígenas. Então tá rolando todas essas especulações, até o Augusto Aras, Estão falando que ele vai continuar no cargo, vai ser reconduzido em setembro do ano que vem, quando o mandato dele acabar. Porque Aras, ele pode desagradar a nós, população, a nós, civis. Mas ele é o PGR que todo presidente gostaria de ter, não é verdade? E também o Ricardo Lewandowski, que vai se aposentar do STF, o nome dele foi ventilado para ser ministro da Justiça, mas ele já descartou. Então tá rolando muita especulação. E o nome de Simone Tebet poderia sim aparecer como ministra. Porque ela só está disputando a presidência da República, como você bem sabe, porque ela não vai conseguir se reconduzir ao Senado. Quem vai vencer o Senado no Mato Grosso do Sul vai ser a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. Então a Tebet vai ficar sem função. E ela tem tido um destaque grande nessa campanha. Então o Lula pode trazer a Simone para dentro do governo, talvez até dando um cargo de ministério. O que para o Lula não seria nada ruim, porque ele conseguiria consolidar o apoio que ele precisa do MDB. Claro que o Lula já tem uma parte do MDB, mas ele não tem todo o MDB. O Lula consegue ter ali o apoio do MDB do Nordeste e o MDB do Senado. Mas a parte mais ao sul do MDB, ou seja, da região sul, da região sudeste, não é muito querida assim, não olha com tantos bons olhos assim para o Lula. Claro que a turma do Senado, Renan Calheiros, toda essa galera tá fechado com o Lula, mas o Lula não tem o apoio de todo o MDB. E ter Simone Tebet poderia consolidar, trazendo assim mais algumas cadeiras na ampla composição que o Lula quer fazer no Congresso, porque vocês sabem que vai ser muito difícil para o Lula enfrentar o Arthur Lira no ano que vem. Inclusive, eu devo fazer um vídeo amanhã, sábado, para comentarmos essa negociação que vai rolar a partir de segunda-feira com o Arthur Lira. E aí, olha só como poderia ficar a composição com o MDB. O Renan Calheiros, ele deve ser o futuro presidente do Senado, apoiado pelo Lula, ao que tudo indica.
para ser a futura presidente da Câmara dos Deputados e rivalizar com Arthur Lira, Rosiana Sarney, a filha do Sarney. Então o MDB teria o controle das duas casas e a Simone Tebet poderia ir para algum ministério, fechando assim a composição e o apoio total do MDB. E o que você acha? Seria uma boa estratégia? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. Mas mesmo com o apoio do MDB, o PT não teria uma bancada grande o suficiente. A expectativa é que seja formada uma bancada de 200 parlamentares já com o MDB. Faltaria o apoio de outros partidos para conseguir formar ali os 200 e poucos parlamentares necessários para aprovar os projetos. Fora para enfrentar, 300 e poucos, né? Parlamentares, 318, mas seriam necessários 250 para enfrentar o Arthur Lira. E o Lira tem um poder imenso. E aí entra a Soraya Tronic. Porque existe a composição, pessoal, que o Lula está fazendo conta de todos os partidos de esquerda, mais o MDB, o PSD do Gilberto Kassab e algumas parcelas do PSDB e do União Brasil. O União Brasil é um partido muito poderoso, é a fusão do DEM com o PSL. E é o partido que tem o maior orçamento para campanhas. Isso vai possivelmente ter consequências agora na abertura das urnas. Talvez com a maior bancada, ou com uma bancada grande o suficiente para fazer pressão. E o apoio do União Brasil já foi especulado lá atrás, inclusive com o Luciano Bivar. Lembram da especulação do Luciano Bivar, podendo ser inclusive presidente da Câmara dos Deputados, indicado pelo Lula para disputar com o Arthur Lira? Que o nome não prosperou, mas já foi feita essa especulação no passado. Isso pode voltar agora com a Soraya Tronic, consolidando pelo menos uma parte do apoio do MDB, que seria essencial para o Lula enfrentar o Arthur Lira e ter uma certa tranquilidade e estabilidade no Congresso. Agora, todas essas negociações, especulações, elas vão, de fato, começarem a ser postas na jogada a partir de segunda-feira. Para aqueles que estão achando que o dia mais decisivo do país é no próximo domingo, mais ou menos. É decisivo, mas não pelos motivos que as pessoas estão pensando. Vai ser decisivo porque a partir do domingo à noite nós vamos ter o conhecimento da bancada do Congresso. E a partir do tamanho das bancadas do Congresso, nós vamos saber quem vão ser os partidos mais fortes, os partidos que perderam força, os partidos que aumentaram o seu poder e o poder do Centrão. E quando eu falo poder do Centrão, eu estou falando o poder do PS, do PL, do Republicanos e do PP. PP do Arthur Lira. Então nós temos que ver como que vai ser essa composição de forças. Qual que vai ser o tamanho da bancada do MDB e do União Brasil. Então, o dia mais decisivo vai começar a partir de segunda-feira. Segunda-feira é um dia super decisivo, inclusive para sabermos qual vai ser o futuro do próprio PL. Porque o PL, que é o partido do Bolsonaro, você sabe que o Valdemar Costa Neto quer fazer uma super bancada. Uma bancada de 60 a 70 parlamentares. Porque nas contas do Valdemar Costa Neto, e ele está muito correto disso, porque o boy, que é o apelido do Costa Neto, ele é um conhecedor nato da política. Com 70 parlamentares, é impossível não ser base governista. Então ele vai ter uma força para negociar talvez até um ministério, hein? O ministério do Valdemar Costa Neto é o Ministério dos Transportes. A gente sabe muito bem disso. Só que aí tem o seguinte: para fazer essa bancada imensa, o Costa Neto teve que trazer um monte de bolsonarista dissidente do PSL. Porque houve a fusão do PSL com o União Brasil, eles saíram e vieram para o PL. Então o PL está muito, mas muito rachado mesmo com os bolsonaristas e o pessoal da velha guarda, os PLs raízes. Tanto que em algumas localidades há uma disputa pelo controle regional do diretório entre o PL raiz e o PL bolsonarista. Inclusive disputa por grana, você sabe muito bem disso, o link aqui no card. Hoje está muito equitativa essa disputa por poder, porque o PL fez 33 cadeiras em 2018 e o PSL fez 53. Isso aí é tudo bolsonarista. Um ou outro que talvez não seja. Com a migração, o partido hoje tem 71 parlamentares. Então deve ter ali uma equidade de forças bem interessante entre os dois. Só que, e a partir de segunda-feira? Como que vai ficar o PL? A gente não sabe. Se o PL formar uma bancada de 30 parlamentares, isso é muito? É muito. Mas 30 parlamentares raiz. E se o PL formar uma bancada de 60 parlamentares, com 30 parlamentares do PL raiz e 30 bolsonaristas? Como que fica? Esses bolsonaristas, depois da derrota do Bolsonaro, vão permanecer no PL ou vão se espraiar para outros partidos? Se isso acontecer, o Costa Neto atinge o objetivo dele com a computação dos dados, mas depois ele perde a força de negociação porque o partido murcha. Então nós temos que ver o que vai acontecer. E fora, se a bancada de bolsonaristas for maior do que a bancada do PL raiz, o Costa Neto pode perder sua força dentro do partido. Há um certo temor disso, como foi divulgado pela revista Veja.
do Robson Bonin. Então nós temos que ver qual vai ser o tamanho da bancada bolsonarista dentro do PL a partir de domingo à noite, para sabermos se os planos do Costa Neto de fato vão se concretizar ou não. Formar uma bancada grande ele vai formar. Agora, ele vai manter essa bancada grande? Isso aí a partir de segunda-feira que nós vamos ver. E no domingo, a partir das 5h30 da tarde, teremos live aqui no canal fazendo a cobertura ao vivo do resultado das apurações. Então fiquem ligados e ativem as notificações para que você não perca os nossos comentários ao vivo enquanto sai a apuração.